Muito bem, dando seguimento a aulas de introdução à comunicação móvel celular, baseadas no nosso livro de mesmo nome. Nessa aula nós iremos falar sobre antenas. Antenas é um assunto muito amplo e complexo do ponto de vista da sua teoria. Existem pelo menos duas perspectivas que a gente pode dar a esse tema. Uma é a perspectiva do construtor, do projetista de antenas. A pessoa, o engenheiro que recebe especificações, conhece as técnicas de projeto, conhece a teoria eletromagnética envolvida no projeto de antenas e conhece todas as melhores práticas e, digamos, os macetes também, os tipos de antenas e todas as restrições, vantagens e desvantagens, as diferentes abordagens para a construção de antenas e, portanto, é capaz, de produzir a partir de especificações, testar e, portanto, trabalhar na fabricação de antenas. Uma segunda perspectiva, que é a que nós adotamos nesse livro e nessa aula, é a perspectiva do usuário de antenas. O engenheiro que é um usuário especialista, claro, um usuário informado de antenas. O que significa isso? O engenheiro que trabalha, portanto, com o projeto de redes, de sistemas, ele conhece como funcionam as antenas, ele conhece os parâmetros de especificação das antenas e ele é capaz de especificar antenas adequadas para o seu projeto e obter essas antenas, seja diretamente através de um catálogo de um fabricante ou até mesmo especificando para a fabricação sob encomenda. Portanto, nós adotamos essa segunda perspectiva. No livro existe um tratamento mais profundo do que esse que eu vou apresentar aqui, que é bastante introdutório para alunos de graduação que estão tendo contato com o tema pela primeira vez, mas, em todo caso, o aprofundamento para aquela primeira perspectiva do construtor de antenas requer um estudo bem mais aprofundado. Eu dou aqui duas bibliografias e um site, o livro do Balanis, o livro do Krauss e o site Antenna Theory, para aquele aluno que desejar, já desde esse momento, aprofundar o tema com os aspectos teóricos da parte construtiva das antenas. Evidentemente que esses assuntos serão tratados oportunamente num curso de graduação, numa disciplina, numa cadeira de graduação específica no tema de antenas. Esses seriam possíveis livros-texto que seriam utilizados nessa disciplina. Mas então, o que é uma antena? Uma possível definição é a antena como um acoplador, um transdutor, se preferirem, portanto, um transformador de dois tipos diferentes de manifestações de energia eletromagnética, energia guiada e energia propagada. Energia guiada, então, nós podemos pensar a energia eletromagnética ou elétrica que está confinada em um cabo, em um fio, em uma fibra ótica, e aí, falando de luz, é uma manifestação mais clara de energia eletromagnética, né? Essa seria a energia guiada, e a energia propagada, portanto, é aquela que se espalha no espaço de forma, digamos assim, entre múltiplas direções de espalhamento no espaço. Portanto, ela não tem um guia de onda, ela não tem um meio que confine e que guie a energia para um determinado local. Ela, na verdade, energia eletromagnética propagada pelo espaço tridimensional. A energia eletromagnética ela é composta de ondas. Uma onda eletromagnética, portanto, tem campo elétrico e campo magnético. Isso é um fenômeno físico que já está bem verificado na prática há mais de um século. E, basicamente, o que nós queremos fazer com uma antena, em primeiro lugar, essa transformação de guiada para propagada, e ao colocar a energia de forma propagada,
em que o controle da direção é muito mais difícil do que num cabo, num fio ou numa fibra ótica, em todo caso, é possível definir algumas direções preferenciais de transmissão, de direcionamento dessa energia propagada. Evidentemente que a gente poderá partir do princípio que todas as direções são relevantes, mas é possível também trabalhar um projeto de antena que privilegie determinadas direções. Nunca será como você introduzir energia num cabo, introduzir luz numa fibra ótica, por exemplo, e ter essa luz capturada na outra ponta da fibra. Isso, de fato, é uma manifestação guiada. A manifestação propagada ela está muito mais sujeita a uma interação menos controlada com o ambiente de propagação em torno da antena, e tanto da antena transmissora como da antena receptora. Uma antena ideal, que pode ser um ponto de partida para a gente começar a pensar, é aquela, então, que, como eu acabei de falar, não tem direção preferencial. Uma antena que irradia energia em todas as direções de forma equitativa, sem preferência. Certo? Então você pode imaginar que uma antena isotrópica, como vamos imaginar por abstração, como um ponto emissor de energia propagada eletromagnética. Essa energia parte desse ponto e se propaga de forma de igual intensidade em todas as direções. Então a gente pode imaginar como que se formando uma esfera de energia, uma superfície de uma esfera que contém essa energia eletromagnética. Essa esfera, então, ela vai se expandindo com um raio crescente em 3 dimensões. A energia que está sendo, ou a potência, né, seria a energia por unidade de tempo, que está se espalhando sobre essa superfície dessa esfera hipotética, né, ela acaba gerando o que a gente chama de uma densidade de potência. Então, se você tem uma potência fixa que está sendo emitida por essa fonte pontual isotrópica, a uma distância r, nós temos uma superfície esférica de área 4πr ao quadrado. Então, de uma maneira simples, a gente pode definir uma densidade de potência como sendo a potência emitida pela fonte dividido pela superfície dessa esfera. Então, P, potência total emitida, dividido por 4πr ao quadrado. O que você observa dessa fórmula simples e desse raciocínio por indução muito simples é aquilo que nós já naturalmente experimentamos. Conforme nós nos afastamos da fonte de transmissão, o sinal ele fica mais fraco. Como é que a gente pode quantificar isso? Podemos dizer que a densidade de potência, então a potência disponível em 1 metro quadrado de superfície dessa que nós chamamos de frente de onda esférica, vai caindo com o quadrado da distância. Portanto, né, quanto maior a distância, mais fraca essa densidade. É como se a energia disponível, né, para ser capturada por uma antena receptora fosse ficando mais rarefeita. Então esse é o sentido, né, básico desse enfraquecimento da potência disponível para um ponto de recepção que se encontra cada vez mais distante do ponto de transmissão. Aqui tem uma figura de uma frente de onda esférica, portanto apenas uma ilustração dessa antena isotrópica, que obviamente ela é uma antena idealizada, porque eu falei de uma fonte pontual, de uma fonte que consegue emitir igualmente em todas as direções, e isso é uma idealização. É muito difícil de se construir algo dessa forma, embora algumas antenas aproximem em algum grau esse tipo de comportamento, mas não exatamente como uma esfera perfeita, né, tal como está mostrado aqui nessa figura. Veja que nós também chamamos essa superfície de padrão de radiação. Então, o padrão de radiação é uma representação em 3 dimensões de como a energia propagada se espalha no espaço. No caso da antena isotrópica, é uma esfera, o que significa, de forma muito simples, que não há diferença de intensidade da energia propagada no espaço tridimensional a partir do ponto de transmissão. Se você está a uma distância r, essa distância r é o único parâmetro que importa para definir a densidade de potência.
o ângulo, se você pensar em temos dois ângulos aí em coordenadas esféricas, né? Um ângulo azimutal e um ângulo de elevação, se a gente cortasse essa esfera aí em dois planos, um paralelo à Terra e um perpendicular à Terra, esses ângulos para a antena isotrópica eles são irrelevantes. Mas na prática, para as antenas práticas, esses ângulos são importantes, porque a densidade de potência ela vai variar de acordo com a direção também, não só com a distância, mas também com qual direção exatamente, quais ângulos de posicionamento no espaço tridimensional o ponto de recepção se encontra. Então a antena ideal seria aquela isotrópica. Um outro tipo de antena ideal, um outro exemplo de antena ideal é o dipolo infinitesimal ou hertziano. Veja, aqui nós estamos usando alguns exemplos muito simples que eles facilitam esses cálculos e permitem que a gente tire alguns insights. Evidentemente que não existe antena isotrópica, assim como esse dipolo infinitesimal, obviamente também é uma abstração, porque ele é um pedaço de fio retilíneo, mas muito pequeno. Depois a gente vai falar do dipolo prático. Então, o comprimento e o diâmetro desse fio são muito menores que o comprimento de onda, muito menores que o lambda. O lambda seria o comprimento de onda. E carregam uma corrente uniforme ao longo de seu comprimento. São hipóteses que estão adequadas a esse ponto de partida que é o tamanho infinitesimal desse dipolo. Então, se a gente pensasse aqui num dipolo mais prático, nós teríamos um comprimento que não é tão pequeno. Aqui nós já temos uma amostra de um dipolo de metade do comprimento de onda, lambda sobre 2. Basicamente, nós alimentamos num ponto central que divide esses dois segmentos em dois segmentos de lambda sobre 4, e com isso formam-se essas linhas de campo que estão mostradas de forma tracejada, que irão criar uma superfície de espalhamento da energia propagada no espaço tridimensional, que, como vocês já podem ter uma ideia, se você começar a fazer uma revolução dessas linhas de campo, não é exatamente uma esfera, mas ela tem um formato um tanto quanto arredondado, principalmente aí nesse corte que nós estamos mostrando aqui nessa figura. Portanto, o dipolo infinitesimal ele permite que a gente faça algumas contas e permite que a gente calcule exatamente esse campo e esse padrão de radiação. E termina aqui como uma espécie de um toroide em 3 dimensões. Se você imaginar, a antena está justamente aqueles dois pedaços de lambda sobre 4, formando um fio de lambda sobre 2, ou o dipolo infinitesimal, que é o que permite a gente efetivamente fazer esse cálculo de forma mais precisa. Ele está no centro desse toroide aí, no eixo Z. Então a antena ela está no eixo Z e forma-se então essa superfície toroidal em torno da antena tridimensionalmente. Observe que não é obviamente uma antena isotrópica. Porém, você pode observar que se a gente fizer um corte no plano paralelo ao plano XY, que seria o plano da Terra, então um corte paralelo ao plano da Terra, a gente tem essa figura aqui do lado esquerdo, que é circular. A gente poderia dizer que a antena, esse dipolo infinitesimal, ele tem um padrão de radiação omnidirecional no plano paralelo à Terra. Então, ele aproximadamente radia energia de forma igual em todas as direções, no plano paralelo à Terra, num corte específico que você faça no plano paralelo à Terra. Porém, se o corte for ao longo do eixo Z, como a gente estava observando ali, você já tem uma outra característica, que é essa característica da direita. Existe um ponto de nulo de transmissão, que é exatamente o eixo em que se encontra a antena. A antena ela está, nesse caso aqui, dessa figura, a antena está aqui nesse eixo. Está girado. A antena, em relação à figura do exemplo anterior,
do slide anterior. Ela está girada aqui, deslocada, como se a antena estivesse deitada. Mas, enfim, isso é irrelevante. Se você girar aqui 90 graus, a antena fica em pé e a gente tem um corte equivalente ao da figura anterior. Então, são dois cortes que mostram, né, como há muita simetria nesse padrão do dipolo, com esses dois cortes, a gente reconstrói praticamente, né, fazendo as revoluções, as devidas revoluções, a gente reconstrói o padrão tridimensional do slide anterior, certo? Então, isso aqui é muito comum, dado essa forma de representação, você pode representar em 3 dimensões, como foi no slide anterior, mas você pode também representar com 2 cortes, né? Desde que o padrão seja relativamente simétrico, esses 2 cortes costumam ser suficientes para ter uma boa especificação do padrão da antena. Muitas aplicações de comunicação móvel, né? Esse padrão aqui, o padrão que a gente chama de azimutal, ou paralelo ao plano da Terra, ou padrão horizontal, ele é mais relevante por quê? Porque os terminais móveis, né, nós, pessoas com celulares e tal, estão dispostos por sobre o plano da Terra, de forma mais ou menos a seguir esse plano, esse corte paralelo ao plano da Terra, né? Então esse padrão azimutal, ele vai ser muito importante, que você coloca a antena e você tem uma ideia de como se distribui a radiação da antena em torno da antena no plano do qual os terminais móveis se encontram. O plano vertical seria exatamente esse aqui, né? Um corte de como a antena se comporta quando a gente varia um ângulo que nós chamamos de elevação. Também pode chamar de plano de elevação ou plano vertical. É um plano perpendicular à Terra. Esse plano ele é importante principalmente se você tiver uma distribuição vertical também dos terminais. Então, se você tem uma antena muito próxima, por exemplo, a um grande edifício, né, você vai ter terminais móveis distribuídos ao longo de vários andares, é importante que haja também uma percepção se o plano de distribuição vertical da radiação abrange, né, todas aquelas alturas, né, em que os terminais móveis estão disponíveis. Se a antena tiver uma certa distância desse edifício, mesmo um padrão vertical relativamente estreito vai ser suficiente por conta do espalhamento da radiação no eixo Z, né? Mas, de novo, o plano horizontal da esquerda ele é imediatamente mais importante em comunicação móvel, né, por motivos óbvios, porque os terminais estão distribuídos no plano da Terra. Em locais em que haja uma variação de relevo muito grande ou edificações, as antenas muito próximas de edificações, também vai ser importante avaliar como se encontra o padrão vertical, se ele também está adequado para aquela necessidade. Outros parâmetros importantes de antena. Então, se a gente pegar um daqueles cortes, pode ser o corte, por exemplo, horizontal. Suponha que nós temos uma antena com esse corte aqui horizontal, que é bem diferente do anterior. O anterior era um corte circular, ou seja, a antena era omnidirecional no plano Terra, no plano horizontal. Essa antena aqui, supondo também que nós estamos usando um corte no plano Terra, paralelo à Terra, é claramente o que a gente chama de uma antena direcional. Ao contrário da omnidirecional, essa daqui é direcional, ela tem direções preferenciais. Então você observa aqui que existe aqui um lóbulo, que a gente chama de lóbulo principal, é o lóbulo de maior energia, é onde você tem essa máxima, esse máximo ganho de transmissão, por exemplo, da antena transmissora nessa direção aqui de 0 grau. Né? Existem lóbulos laterais e lóbulo traseiro, que são de menor intensidade, que na verdade idealmente nem existiriam, porque essa antena ela claramente está sendo projetada para concentrar energia nessa direção, né? Nessa direção aqui de 0 grau. Isso aqui é o objetivo dessa antena. Mas não se consegue essa perfeição. Existem alguns lóbulos laterais, e existem, né, inclusive um lóbulo traseiro, que pode ser inconveniente em algum grau. Mas claramente o ideal aqui é que quanto mais a gente conseguir concentrar energia aqui, por quê? Porque a aplicação de alguma forma que nós não estamos tratando aqui requer esse direcionamento.
né? Uma coisa que vocês já podem imaginar é que se a antena for direcional, é importante saber para onde apontar a antena. Então, nós queremos focar a direção de transmissão numa certa região, né? Então, por exemplo, uma antena de TV, uma antena de rádio, ela não tem de uma emissora de rádio AM, FM, por exemplo, ela não tem essa preferência. Ela é omnidirecional, preferencialmente omnidirecional, no sentido de abranger todas as regiões no entorno da antena, né? Numa aplicação de comunicação móvel celular, também pode ser esse o caso. Mas, normalmente, as estações rádio base, né, elas têm regiões específicas que elas querem apontar. Talvez não de forma tão estreita quanto essa daqui, mais largas, né? Mas ainda assim é possível, sim, que você tenha um bairro, um shopping center, né? Uma região específica que você queira servir com uma antena dedicada. Existem outros benefícios também da antena ser direcional que nós já vamos explicar, que fazem com que seja interessante ter antenas direcionais no uso, né, do projeto e implantação de sistemas móveis celulares. Outro parâmetro, então só fechando o parâmetro anterior que nós falamos, né, falamos um pouco de como se conformam esses lóbulos, né? Agora vamos começar a falar de alguns parâmetros mais quantitativos. Um deles é a largura de banda da antena. Sim, a antena também tem largura de banda. Como todo componente que faz parte de um sistema de comunicação, as antenas elas respondem em frequência de forma diferente. Existem frequências em que as antenas conseguem responder, ou seja, elas conseguem transmitir energia com mais eficiência naquelas frequências. Existem frequências em que ela não transmite. Uma das formas de medir isso é o que a gente chama de perda de retorno. Então nós estamos falando aqui de, ao injetar energia na antena, energia guiada para transformá-la em propagada, quanto dessa energia efetivamente é transformada, né, de guiada para propagada. Né? Então as antenas elas respondem de forma diferente. Elas têm uma impedância e há necessidade de se fazer um casamento de impedância, e esse casamento ele responde também dentro de uma certa faixa de frequência para aquele conjunto de componentes que constituem a antena, o tamanho da antena, o material que constitui a antena. Tudo isso vai gerar o que a gente chama de uma frequência de ressonância, que é aquela frequência que a antena consegue, de forma máxima, né, entregar de forma eficaz essa transformação de energia guiada para propagada. Nessa figura aqui, essa antena ela tem uma resposta máxima em torno de 5 GHz aqui. Mas pela figura você está vendo, mas na verdade é um mínimo, não um máximo. É porque nós estamos falando de perda, então é a perda mínima. Tá? A menor perda dessa antena é em torno de 5 GHz, a perda de retorno. É como se fosse a energia que chega na antena para ser transformada e transmitida. E aqui praticamente, né, com uma perda de menor que menos 20 dB, uma faixa muito grande, uma quantidade muito grande, uma fração elevada dessa radiação, efetivamente, dessa energia, efetivamente é transformada de guiada para propagada. E muito pouco se perde nesse processo, ou muito pouco é devolvido para o circuito de transmissão, que é o que essa perda de retorno aqui também sugere. Né? Aí você diz assim, ok, mas quanto é um valor aceitável para essa perda de retorno? Então, nessa figura foi definido um critério de menos 10 dB. Então, o que a gente diz é que a partir de menos 10 dB, ganhos de menos 10 dB e menores, perdas, né, perdas menores que menos 10 dB são aceitáveis. Se você usa esse critério, então você define uma largura de banda da antena, que nesse caso aqui está indo de 4.85 até 5.09 GHz, né? Então 4.850 MHz a 5.090 MHz, mais ou menos, o que dá aí em torno de 140, 150 MHz de largura de banda. Então, isso é um critério
que se usa, né? A partir de menos 10 dB de perda, e menos que isso é aceitável. Então, com esse critério, em torno de 150 MHz de banda essa antena tem. Em torno da frequência de 5 GB. Então, se o seu sinal de transmissão está em torno da frequência de 5 GHz e tem uma largura de banda de até 150 MB, em torno de 5 GHz, você está trabalhando com uma antena bastante adequada, né? Se você saiu dessa faixa de frequência, veio para cá, ou para frequências menores do que 4.8 GB, ou para frequências maiores que 5.2 GB, o nível de perda é muito alto. Ou seja, a energia que você vai lançar na antena, ela volta para o circuito de transmissão e não se propaga. Então é uma alta ineficiência, uma alta perda de retorno, né? Portanto, é preciso haver essa compreensão de como a antena responde em frequência e fazer o adequado projeto, a adequada escolha da antena de acordo com a frequência do sinal que você vai transmitir e a largura de banda do sinal que você quer transmitir. Então, largura de banda da antena é um dos parâmetros mais importantes. Pegando aquela mesma figura que nós trabalhamos agora há pouco, a gente acabou não falando, naquele momento falamos em lóbulo, mas como é que nós poderíamos quantificar, para sair só de uma visão qualitativa? Então, pegando o lóbulo principal que nós já havíamos identificado, e partindo aqui do ganho normalizado, vamos supor que esse ganho normalizado está em 0 dB, a gente pode definir um critério que seria, por exemplo, de 3 dB a menos de ganho, né? Ou no caso aqui, é de radiação, estamos falando de potência. Então, meia potência, né? Meia potência em relação ao pico, em relação à normalização de ganho ou potência máxima, de direção de máxima transmissão dessa antena. Então, observe que nesse segundo círculo aqui tracejado, nós estamos adotando e afirmando aqui que, na verdade, nós temos metade do valor aqui, então seria 0,5. Se aqui for 1, aqui seria 0,5, mas aqui está em escala logarítmica, tudo bem, seria menos 3 dB. Esse ângulo aqui, portanto, esse ângulo aqui, tá, que nós estamos medindo, é o que nós chamamos de largura de feixe, está mostrado aqui também. Então, esse ângulo aqui é a largura de feixe, em graus. Né? Largura de feixe, portanto, é basicamente uma medida de abertura angular do lóbulo principal e nos dá uma ideia, né, da abertura angular que a antena, especialmente as antenas direcionais, portanto, estão privilegiando. Não é tanto a direção, porque eu poderia, na verdade, apontar essa antena para qualquer direção de 0 a 360 graus, né, voltando para o zero, né? Enfim, não teria problema. Eu posso apontar a antena para qualquer direção. Mais importante que a direção de apontamento é essa largura de feixe, essa abertura angular. Se ela é muito estreita, significa que seja para onde eu apontar, nós teremos uma pequena largura de feixe, um pequeno ângulo de abertura da antena e, portanto, uma pequena faixa angular, né, na direção de apontamento vai ser adequadamente servida. Se essa largura de feixe é bem mais larga, né, significa que nós estamos, então, aumentando essa faixa, essa faixa angular de serviço da antena em torno da direção de apontamento. Então, o grau de diretividade da antena depende dessa largura de feixe. Então, a gente pode dizer que uma antena é altamente diretiva ou altamente direcional quando essa largura de feixe vai estreitando. Ela vai ficando cada vez mais estreita. E a gente pode dizer que a antena é menos direcional quando essa largura de feixe vai ampliando, até o limite que a antena se torna omnidirecional, ou seja, não há, na verdade, o ângulo, né, é de 360 graus, de 2π radianos. Né? E aí você não tem mais essa questão do direcionamento. Então, a largura de feixe da antena é um outro parâmetro muito importante. Com isso, a gente pode falar de diretividade. Né? O que seria a diretividade? Se você pensar, vamos pensar novamente no plano paralelo à Terra, nas figuras que a gente tem visto aqui no corte, né, da antena paralela à Terra,
e também no plano de elevação. Eu tinha comentado com vocês lá no começo que na antena isotrópica só interessava a distância, né? Mas que nas antenas reais era importante a gente observar os dois ângulos, né, do plano paralelo à Terra e do plano paralelo ao eixo Z. Então, ângulos θ e φ aqui nessa nossa definição. Então, o que é a diretividade nessa definição que nós estamos adotando? É a intensidade de radiação na direção θ-φ. Então, a diretividade na direção θ-φ, então se você, no plano pegando os dois planos, portanto, pegando o espaço tridimensional, a gente pegar um ponto qualquer, né? Portanto, definido por a uma distância fixa R. Então, vamos fixar a distância R, não interessa a distância agora, a uma certa distância R da antena, fixada a distância, nós podemos escolher quaisquer ângulos θ e φ. No caso da antena isotrópica, como a gente vai lembrar, não havia qualquer variação em θ e φ. A intensidade da radiação era a mesma em todas as direções. Por isso que só a distância R importava. Agora nós fixamos a distância R, vamos supor uma antena qualquer, em que haja possíveis variações da radiação dependendo da direção. Então nós vamos fazer a diretividade nesse ponto específico, especificado pelos ângulos θ e φ, vai ser a intensidade de radiação, temos sempre que fazer de forma normalizada, relativa, né, em relação ao máximo, dividido pela radiação média, a intensidade média, em todas as direções. Então é como se a gente pegasse uma antena isotrópica. A gente sabe que a antena isotrópica irradia de forma igual em todas as direções. Então, imagina que se eu calculasse a densidade de potência de uma antena isotrópica, então eu teria uma referência. Se a antena fosse isotrópica, nós teríamos essa densidade a uma distância R. E aí eu pego uma antena que não é isotrópica, a antena prática que eu estou utilizando, e meço, né, essa intensidade aqui de radiação, tá? Na direção θ-φ, faço esse quociente. E aí você começa a raciocinar. Se a antena fosse isotrópica, nós teríamos essa uniformidade, né? essa distribuição uniforme da radiação com a distância R, independente de θ e φ. Numa antena prática, pode ser que essa distribuição da radiação seja não uniforme. Por exemplo, ela pode estar mais concentrada numa certa direção θ-φ, como a gente acabou de ver, inclusive, no slide anterior. Existe uma direção preferencial de concentração de energia. Então, é possível que numa direção θ-φ a radiação seja maior do que seria se nós estivéssemos transmitindo com a isotrópica. Por quê? Porque houve concentração numa certa direção. Imagina, pelo princípio da conservação de energia, que a energia ela se transforma, né? No caso, ela está se espalhando. Então, se a superfície tridimensional não é uma esfera, significa na prática que em alguns pontos do espaço poderá haver concentração e em outros haverá deficiência. O total é o mesmo, mas há uma distribuição não uniforme. Né? Esse cálculo aqui que é feito comparando a intensidade de radiação na direção θ-φ com a intensidade de radiação de uma antena isotrópica com a mesma potência é a maneira que a gente, né, costuma utilizar para expressar de maneira prática essa questão da diretividade. Nós vamos usar a unidade dBi exatamente para enfatizar a comparação com a antena isotrópica. E aí a gente convenciona que a diretividade de uma antena isotrópica é igual a 1, como se a gente normalizasse. Né? Por quê? Ela vai ser o mesmo valor a uma distância R. Né? Ela vai variar com o R, mas dado uma distância R, ela é fixa. Então a gente normaliza para 1, que poderíamos então chamar de 0 dBi, fazendo a conversão para a escala logarítmica. 1 ou 0 dBi. Então, de maneira que a partir dessa referência, né, quando você calcular, como isso aqui vai virar 1 aqui no numerador, né, basta a gente fazer também, né, o cálculo da intensidade de radiação normalizada em relação à direção θ-φ, nós teremos a diretividade calculada em relação à isotrópica, à antena isotrópica. Em muitos casos a gente não expressa esse θ e esse φ como parâmetros explícitos da diretividade. A gente só diz a diretividade é de tanto.
Nesses casos, nós estamos normalmente já nos referindo à máxima diretividade. É como se a gente estivesse pegando aquele ponto máximo de transmissão e calculando aquele ângulo, né, θ e φ, que a gente já sabe que é o ponto de transmissão, é a direção de transmissão de máxima radiação. Então, nós já calculamos ali a diretividade ali. Então, quando você fala de diretividade sem especificar a direção, nós estamos nos referindo à máxima diretividade da antena, que vai ser muito interessante para a gente ter uma ideia de quanto direcionamento a antena dá em uma determinada direção específica, né? E é possível calcular, no caso do dipolo hertziano, pela facilidade de cálculo que ele permite com as suas hipóteses, que a diretividade do dipolo hertziano é igual a 3 meios ou 1,8 dBi. Tá? Fazendo aqui a conversão de 1,5 para a escala logarítmica. Veja, essas coisas estão bem associadas. Tá? A largura de feixe, a diretividade, elas estão bastante associadas. E no final das contas, elas vão nos levar a uma definição muito importante, que eu já vou chegar lá, que é a definição de ganho, mas que essa figura já antecipa. Então veja, aqui nós temos uma antena, um padrão 3D de uma antena altamente direcional. Ou seja, se você pensar na antena isotrópica como aquela esfera em que todas as direções são igualmente servidas, essa antena ela serve a uma direção bem específica. Ela tem uma concentração de radiação, né, nessa direção aqui, ó, muito elevada, né, muito elevada. Ou seja, ela tem uma preferência, né, nessa direção, e você vê que há um diagrama de radiação em 3D que ele é bem centralizado em torno desse eixo direcional aqui. Qual é o efeito, então, da gente concentrar a radiação em uma dada direção, ao invés de espalhá-la em todas as direções? O efeito é um ganho. Né? E esse ganho ele é simplesmente o resultado dessa redistribuição. Tá? A gente pode raciocinar mais ou menos fazendo analogia com uma lâmpada de iluminação. Então, você tem lâmpadas que são uma lâmpada incandescente, por exemplo, né? Aquela tradicional, tem um bulbo, você, ao ligar, você observa que ela ilumina, né, todo o ambiente de forma aproximadamente equilibrada, de forma uniforme. Você pode ter também uma lanterna focada, né? Extremamente focada, com um foco muito, muito definido, em que você aponta a lanterna e ela ilumina aquela região específica de apontamento. Então essa é a analogia entre a antena omnidirecional, isotrópica, ideal, ou omnidirecional, num certo plano, e a antena direcional. Ela é capaz, portanto, de direcionar. Se você pega a mesma quantidade de energia e coloca na antena omni ou isotrópica e coloca na antena direcional, você não está gastando mais ou menos energia, a potência é a mesma. Porém, num ponto específico do espaço, se você apontar a lanterna para aquele ponto, ele ficará mais iluminado naquela região específica, né, para a qual a antena está apontando, do que com a lâmpada que, digamos, iluminaria de forma uniforme, porque, obviamente, a radiação se espalha de maneira uniforme e a mesma quantidade de energia está sendo concentrada numa dada direção. Então, esse ganho ele é simplesmente o efeito dessa redistribuição espacial da radiação. Ele não é um ganho no sentido de que se produza mais energia, mas sim uma redistribuição da energia que se concentra em uma determinada região. Você pode pensar no ganho como algo relacionado à área da antena de recepção. E aqui a gente passa a falar de recepção. Vamos falar de transmissão, bastante de transmissão, vamos falar um pouquinho de recepção. Se você pensar na antena como um elemento, como um dispositivo que captura a energia que está no espaço, propagada, a energia propagada que está espalhada no espaço, a gente poderia entender a antena como sendo tendo uma área, né? Uma área que permite a recaptura dessa energia. Aqui a analogia que eu faço é de uma vela, de uma embarcação. O vento
ele está disponível, está circulando no ambiente. Na hora que você abre a vela, né, então a vela capta, né, a força do vento e a transforma em uma energia mecânica, capaz de movimentar a embarcação. Quanto maior a área dessa vela, né, obviamente maior a interação, né, do vento daquela região e portanto, da transformação da força do vento numa energia mecânica capaz de movimentar a embarcação. A antena receptora ela tem essa área também. Se você pensar numa antena parabólica, a antena parabólica é um exemplo talvez mais claro, fisicamente falando, né? Quanto maior o tamanho do prato da antena parabólica, maior a área efetiva da antena parabólica e maior a capacidade de recepção. Por isso que as antenas parabólicas que, por exemplo, fazem pesquisa na área de radioastronomia, para escutar as ondas eletromagnéticas de rádio que vêm do espaço distante, do espaço profundo, são antenas com dezenas, às vezes centenas de metros de raio. São antenas imensas, né? Porque elas vão tentar capturar sinais muito fracos. E a área da antena ela vai ter, portanto, como a área da vela da embarcação, quanto maior a capacidade dela transformar a energia eletromagnética, que vai estar muito fraca, em uma energia que possa ser demodulada, capturada e analisada por equipamentos de telecomunicação. Então existe, como mostra essa fórmula aí, uma relação direta entre o ganho da antena de recepção e a área efetiva da antena. Essa é uma maneira que a gente pode usar para explicar o processo de recepção da antena. Nós viemos falando de antena transmissora e aqui a gente já introduz o conceito de antena receptora. Essa é a fórmula final, voltando para a parte de antena transmissora, que nós gostaríamos de destacar bastante aqui nesse curso. É a potência efetiva radiada isotrópica de transmissão, EIRP. Fórmula simples, em escala logarítmica. Tá? Você vai somar a potência de transmissão, potência elétrica de transmissão que alimenta a antena, certo? Com o ganho de transmissão da antena em dBi. A potência elas vão ser dadas em dBm, a unidade dB miliwatt, e o ganho da antena transmissora em dBi. Então, nós vamos trabalhar nos projetos de comunicação móvel com a potência EIRP, tá? Portanto, de maneira muito simples, a soma em escala log da potência de transmissão que alimenta a antena, né, com o ganho da antena transmissora. Então você pode ter uma potência efetiva, né, isotrópica, que ela vai ser maior do que a potência elétrica que alimenta a antena, em função do ganho, nós estamos aqui supondo que esse ganho está apontando. Esse ganho é o máximo ganho da antena, portanto é o ganho naquela direção de máxima radiação e que nós estaremos colocando os nossos terminais naquela direção em que a antena aponta nessa direção de máximo ganho. Então, expressão simples, mas que mostra o efeito do ganho da antena transmissora. Antenas práticas, para a gente fechar essa aula de hoje. Antena parabólica, né? Já falamos antes. Então você tem esse grande refletor, né? Aqui no caso nós estamos colocando a antena parabólica aqui como antena transmissora, né? O ponto focal ali, que é o elemento irradiador, ele acaba transmitindo várias ondas que se refletem no refletor e que saem de forma coerente numa frente de onda altamente concentrada na direção de apontamento da antena. A antena parabólica é altamente diretiva, né? Ela concentra a radiação exatamente na direção para a qual o prato da antena, o refletor, juntamente com o seu elemento irradiador, está apontando. Então são antenas usadas em recepção de TV, por satélite, comunicação por satélite, comunicações a longa distância terrestres, né? Radioastronomia, como eu já falei antes, e assim vai. As antenas de microfita, ou PET antenas, são muito usadas dentro de aparelhos eletrônicos, porque elas são fabricadas sobre um material dielétrico, né? É um material dielétrico que recebe um material condutor, que é o PET, né? E que vai emitir a radiação a partir desse material condutor. Veja,
a facilidade aqui de integração com aparelhos eletrônicos, porque você pode fazer isso sobre uma placa de circuito, né? Sem a necessidade de ter um volume de espaço muito significativo. Esse tipo de antena é o que há realmente mais moderno para a telefonia móvel. E é por isso que não se vê mais antenas externas hoje nos aparelhos móveis, porque as antigas antenas externas, que eram monopolos, versões cortadas ao meio dos dipolos, foram substituídas por essas antenas integradas no próprio chassi do aparelho móvel. Nesse slide, nós vemos um padrão de antena integrada ao chassi de um aparelho celular. A antena PET que nós mostramos no slide anterior é um exemplo, existem outras possibilidades de integração de antenas ao chassi do aparelho celular. É possível, por exemplo, que as antenas sejam colocadas também nas bordas desse chassi. A gente observa um padrão de antena omnidirecional, que numa versão, digamos assim, básica de aparelho celular é a melhor opção, porque o aparelho pode ser utilizado em diversas orientações, em função do movimento das pessoas e também do tipo de uso, né, que o aparelho tem. Portanto, ele pode radiar energia eletromagnética em todas as direções de forma uniforme. É fundamental observar que essa evolução das antenas que se miniaturizaram e foram integradas ao chassi, ela foi puxada, por exemplo, pela revolução do smartphone. O smartphone ele é um tipo de design de aparelho celular, é o que tecnicamente chama-se de form factor, né, de fator de forma, em que não há antenas aparentes, como havia nas gerações anteriores ao smartphone. Havia antenas externas, aparentes, você puxava, estendia uma antena. Nos antigos aparelhos celulares, essas antenas elas foram desaparecendo. Já havia alguns aparelhos sem antena aparente antes dos smartphones, mas os smartphones como que terminaram de vez com qualquer possibilidade de antenas aparentes em telefones celulares, né? Então isso foi muito motivado por questões muito mais estéticas, de design, de fator de usabilidade, ou seja, a facilidade de uso do aparelho pela tela de toque, de maneira que a engenharia de telecom precisou encontrar formas de miniaturizar e integrar essas antenas ao chassi num perfil de volume baixo, discreto, né, de maneira que esses critérios de design, estética e usabilidade, que foram os principais critérios, digamos assim, na definição desse formato de smartphone, não tivesse um prejuízo técnico de desempenho por conta dessa nova conformação das antenas. Tá? E a engenharia respondeu bem a esse desafio, né, com essa miniaturização, com essa integração e outros avanços tecnológicos que nós não vamos poder detalhar aqui agora, chamado, por exemplo, de tecnologia MIMO, de múltiplas antenas, em que é possível combinar várias antenas miniaturizadas para gerar um padrão não mais omnidirecional como esse, mas um padrão direcional construído dinamicamente em função da necessidade da direção da comunicação, o que, aliás, é uma das componentes tecnológicas que ajuda a explicar aí a evolução para essas taxas de transmissão tão elevadas que se observa na quarta e na quinta geração. Bom, o que é importante é entender que essa é uma tendência moderna, miniaturização, integração ao chassi, e que a engenharia de telecom respondeu adequadamente com a criação de alternativas técnicas para essa integração, de maneira que os usuários hoje de fato não percebem ou não notam que existem antenas, né, mas elas estão lá, bastante bem integradas e com um bom desempenho, contribuindo para o avanço dessas taxas de transmissão tão impressionantes que a gente observa hoje em dia. Com isso, a gente encerra essa discussão sobre antenas.